Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Quem fala contigo aqui é o evangelista Leandro Cavalcante. Estamos hoje em uma programação abençoada, Palavra Eterna, com um convidado especial. O homem tá cheio, hein? Veio aqui hoje para entregar tudo aquilo que Deus colocar no coração dele, o nosso pastor Elias Soares. Pastor Elias, como o senhor está? Graças a Deus, bem. É um prazer enorme poder estar aqui pela primeira vez no podcast Palavra Eterna. Palavra Eterna. Olha aí que nome sugestivo. Amém. Muito obrigado. Amém. É uma bênção de Deus, é uma honra poder receber o senhor. Tá? Muitas pessoas que andam comigo admiram muito o trabalho do senhor. E eu creio que hoje vai ser um divisor de águas para aqueles que estão nos assistindo. O senhor é pré ou é pós? Agora que está. Antes eu quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail, para o Davi, para todos os meus amigos do canal no YouTube. Oh, glória. PR Elias Soares Oficiais e a nossa rede também no Instagram é PR Elias Soares Oficial. Eu sou pré-tribulacionista, graças a Deus. Rapaz, eu não sabia de nada disso, mas já acreditava que Jesus voltaria antes. Esse negócio de tribulação eu nunca assimilei, acredita? Ninguém quer passar por isso, não né? Não quero. Mas se o senhor é pré-tribulacionista, então como que o senhor me explica Mateus 24, versículo 29 ao 31? Mas já começa assim, já? Começa assim, já para esquentar, Deus, já. Com os dois pés. Esse texto é muito usado pelos pós-tribulacionistas para colocarem os pré-tribulacionistas numa saia justa, numa dificuldade, contra a parede, né? Sim. Dá uma sinuca de bico, existem vários adágios. Porque dá a impressão que Jesus volta antes aqui. Que se nós lemos o texto, vamos fazer a leitura. Sim. Você quer ler ou não? Não, fica à vontade, deixa Deus te usar hoje. Então nós vamos fazer a leitura, que a impressão realmente, assim, analisando à primeira vista, a impressão que se tem... de que ele volta antes. Volta antes. Agora vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver a visão do pastor Elias. Porque aqui no capítulo 24, 21 diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais, ou haverá jamais. É interessante que Jesus está reverberando um episódio que será sui generis na história da humanidade, nunca houve nem jamais haverá. Quando lemos, por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo de número 7, ele chama esse período aqui de angústia para Jacó. Quando vamos para Daniel capítulo 12, versículo de número 1, ele também fala que esta grande tribulação, ela será grande porque ela será de grandes proporções e nunca houve nem também jamais haverá. Jesus reverbera isso mostrando que esta tribulação será também, ele chama até no grego de thlipsis megali, ou seja, é uma grande tribulação. Porque geralmente se ouve que o crente sempre passa por tribulações. E essa é uma tática pós-tribulacionista de dizer o seguinte: a igreja passará pela grande tribulação pelo fato de que sempre foi uma marca da igreja passar por tribulações. Verdade. Inclusive o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, e eu tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se é comum a igreja passar por tribulação, por que a igreja agora... nessa última... vai virar um crente Nutella e não... A minha indagação é essa, porque eu também vejo muitas pessoas falando: os apóstolos sofreram, os profetas... os primeiros cristãos, Jesus, no Coliseu, Jesus, e essa geração não... E agora, pastor? Aqui está a grande diferença. A chave, eu quero ver essa chave. Tá no Abra minha mente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então aqui Jesus não está falando de tribulação, e aquela tribulação que os apóstolos, que os discípulos passaram no primeiro século, ela foi localizada. Essa daqui não é mundial, é no mundo todo. É mundial, global. É mundial. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Meu Deus. Até agora, nem tão pouco jamais haverá. Vai ser algo terrível, né? Pela forma que Jesus explica. Jesus está falando aqui para um público judeu, para os discípulos que são judeus e também para judeus que não estavam... Aqui não estavam somente os discípulos, tinha aqui uma galera muito grande. A multidão, né? Agora, se nós voltarmos um pouquinho na história, a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente no período nazista,
Será que aquilo que aqueles judeus, quase 6 milhões de judeus passaram na câmara de gás, sepultados vivos? Gente, o que foi feito ali foi o horror dos horrores. Eu não acredito que o que aconteceu no primeiro século seja pior do que aconteceu com os judeus no Holocausto sob o nazismo. Só que Jesus diz que essa tribulação será grande como nunca houve nem jamais. Haverá. Só que o nazismo foi pior do que no primeiro, muito pior do que aconteceu no primeiro século. Então isso já desconstrói toda a ideia de que essas tribulações, sem minimizar, né, sem minimizar o que eles passaram, mas desconstrói totalmente o argumento de que aquilo era a grande tribulação. Portanto, essa grande tribulação será algo sui generis, nunca visto, algo inédito, de grandes proporções. Meu Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 3, versículo 10, João o evangelista, discípulo e apóstolo do Senhor Jesus, ele vai trazer a mesma informação, e até porque não é ele que traz, é o Senhor Jesus que traz para a igreja de Filadélfia. Olha o que ele diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então não é local. Todo o mundo, para tentar quem? Os que habitam na terra, todos os habitantes. Vai ser geral, para todo mundo. Geral. Por isso que ela é mega. Eclipsis megali, por isso que ela é grande. Então Jesus, quando trabalha aqui o texto de Mateus, de número 24, versículo de número 21, ele está se referindo a essa tribulação. Só que agora vem a sua questão, que parece que dá um checkmate no pré-tribulacionismo. Deu a entender que passou já a tribulação. Não dá a impressão que a igreja vai passar, né? Olha só o que ele diz. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Da grande tribulação. Da grande tribulação. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, ou seja, depois, é que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E agora? Meu Deus. Porque aqui está dizendo que é depois. É depois de toda essa dessa aflição. grande tribulação é que vai aparecer o Filho do Homem. E olha como é que ele vai aparecer. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora, como é que a gente sai dessa? Meu Deus. O pré-tribulacionismo, ele não vê a volta de Jesus como um só evento. O pré. Mas como 2 eventos. O pré-tribulacionismo clássico vê a volta de Jesus em 2 fases. A primeira, ele vem e arrebata a igreja. Na segunda, depois da grande tribulação, ele volta com os anjos e a igreja. No pré-tribulacionismo, dentro da perspectiva do dispensacionalismo revisado, são 2 eventos. Primeiro evento, arrebatamento. Depois a vinda. Essa vinda é depois da grande tribulação. Portanto, o que Jesus está trabalhando aqui diz respeito ao seu retorno glorioso, que é a segunda fase para o pré-tribulacionismo clássico, ou para o dispensacionalismo clássico, para o pré, e também a segunda vinda para o dispensacionalismo revisado. Portanto, essa vinda aqui não é o arrebatamento, porque aqui, por ocasião dessa vinda, não tem ressurreição dos mortos. Aí, nesse versículo. Nesse texto não tem ressurreição dos mortos. Segundo, não tem transformação de vivos. Terceiro, não tem arrebatamento da igreja. Porque Jesus, quando vier para arrebatar, ele vai tirar a igreja da terra, leva ela até os ares e dos ares vai para o céu. Só que aqui ele está vindo de forma visível. No arrebatamento não será visível a toda a humanidade, mas apenas para os salvos. Os salvos contemplarão Jesus para arrebatar. Mas no arrebatamento, os que não são salvos não verão. Só que depois da grande tribulação, que é a segunda fase, que é a vinda, todo olho o verá.
mas a igreja está descendo com ele. E descendo para quê? Jesus está vindo para reunir os escolhidos, aqueles que ficaram aqui na terra, judeus, 144 mil, e muitos que ouvirão a palavra de Deus neste período e receberão a Cristo como Senhor e Salvador. Porque olha só, uma das verdades que nos leva a ver que a igreja não estará aqui por ocasião da grande tribulação é que haverá 2 testemunhas pregando. Na metade da grande tribulação elas são mortas, são mártires, mas depois ressuscitam e vão para o céu. E logo após haverá 3 anjos pregando o evangelho do reino para toda a humanidade. 3 anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 9. Fica a pergunta, se a igreja vai estar aqui, a missão dela e a função dela é pregar, e ela está cheia do Espírito Santo para pregar a palavra, é a igreja do arrebatamento. Por que é necessário 3 anjos pregar? E fora as 2 testemunhas. E fora as 2 testemunhas. Por que é necessário 3 anjos virem pregar o evangelho e as 2 testemunhas, uma vez que a igreja está aqui poderosa, cheia da graça, cheia do Espírito Santo e só aguardando o arrebatamento? É verdade. Então, se elas não estão fazendo nada, é porque elas não estão aqui. Porque ela não pode estar aqui na desobediência, na rebelião. Porque Jesus não vem buscar uma igreja rebelde, mas é uma igreja santa, Lavada. pura, lavada, preparada para o arrebatamento. Então esse povo aí são os que ficaram na tribulação. Os que ficaram que não foram salvos. Porque quem é salvo, perdeu a salvação, acabou. Se ele era salvo, perdeu a salvação, Jesus veio arrebatar, ele não foi, ele não irá nunca mais. Porque vai ser necessário Jesus morrer de novo. Mas a pessoa está aqui, não era salvo. Ou pensava que era, que tem muita gente que pensa que é, isso. mas não é, não se converteu. Tá entendendo? Ele é um religioso, que ultimamente só a graça de Deus, não é só quem pode julgar é o Senhor. É verdade. Mas é um religioso. Então Jesus vem e ele fala assim, poxa, eu vou subir. E ele não vai. Verdade. Então para estes haverá uma segunda oportunidade. Para aqueles que nunca ouviram, ou para os que ouviram e nunca deram crédito, os anjos estarão pregando. Então, se os anjos estarão pregando, as 2 testemunhas estarão pregando. E existem amigos nossos que chegam a dizer que os 144 mil também estarão dando testemunho. Se Deus precisa destes para pregar, é porque a igreja não está aqui. Então, é sinal que ela não passará pela grande tribulação. Portanto, esse texto, ele não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento já aconteceu no início. Jesus está voltando com os anjos para reunir aqueles que ficaram para a grande tribulação e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Os que passaram pela tribulação Sem negar a Cristo, sem negar porque creram pela pregação das 2 testemunhas e dos 3 anjos. Então eles querem, puxa vida, eu que Esses não... 3 anjos será visível? Não, né? Literal, né? Esses 3 anjos literais. Porque a Bíblia fala que se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, é outro evangelho. Outro evangelho. Só que esse aqui não é um outro evangelho. É o evangelho eterno. Olha, você quer ver o texto? É o evangelho eterno. É isso Evangelho mesmo. eterno. Você Isso. quer? É melhor ler a palavra de Deus, né? Aham. Eu acho que eu já tô... Não, Meu fica à Deus vontade. Deixa Deus te usar. Rapaz, olha aqui, Deixa ó. Deus te usar aí. Olha só, Leandro, né? Isso. Leandro, evangelista Leandro. E vi outro anjo, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Isso aqui é no período da grande tribulação. Olha aí. E a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus. Olha só. E dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo, segundo, seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, 3, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, haverá 3 anjos aqui. No capítulo 11, haverá as 2 testemunhas, também pregando. Então, o que ocorre? Nesse período da grande tribulação, haverá muita conversão, inclusive de judeus. Que não, eu vou tomar muito tempo nessa questão. Pode falar. Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10. Deus disse que vai reunir todas as nações para pelejar contra Israel.
E no final da grande tribulação, sabe o que vai acontecer? Israel vai reconhecer Jesus como Mashiach. Porque Jesus lá em Mateus 23, versículos 37 a 39, ele disse assim para os judeus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los, que é essa reunião aqui, Verdade. como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Desde agora a vossa casa ficará deserta até que digais: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Eles irão reconhecer. Lá em Zacarias 12:10, a Bíblia diz que haverá um grande avivamento. Porque haverá um grande arrependimento, um grande pranto. A nação pranteará e reconhecerá o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, porque a turma parece que crê só se Paulo disser. Então vamos ler, É como se os demais livros não fossem inspirados pelo Espírito Santo. Olha aqui o que diz no capítulo 11, versículos 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento. A plenitude no arrebatamento. No arrebatamento. Porque Deus tem um trato com Israel. A 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, mostra que a 69ª se cumpre com a morte do Mashiach. A partir daquele momento, abriu-se um intervalo, que é justamente este que Jesus está se referindo. Um intervalo, a 70ª semana, que uma semana, nesta profecia, é semana de anos. Uma semana tem 7 dias, mas como aqui são anos, são 7 anos. A grande tribulação durará 7 anos. Antes que isso ocorra, de acordo com Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a igreja é arrebatada. A igreja sendo arrebatada, deflagra-se a grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E as pragas são lançadas sobre a face da terra. O anticristo ele se levanta, juntamente com a besta e o dragão, que é Satanás. Haverá uma tríade satânica reinando aqui no mundo. E esses 3 anjos também estarão pregando para que as pessoas não se convertam à imagem da besta. Para que se cumpra Apocalipse 18, sai dela. Povo meu, para que eles não se curvem, não adorem, não recebam a marca. Então haverá esse período sombrio. Israel será perseguido. Será perseguido por todos os lados, de acordo com Zacarias 12, versículos 8 a 10 e Zacarias capítulo 14. Haverá uma grande perseguição, e de acordo com Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ai das grávidas que se amamentarem naquele dia. Para Israel isso daí. Para Israel. Só que será extensivo também, porque Israel está espalhado no mundo inteiro. E como o mundo está em rebelião contra Deus, aqui não haverá paz, haverá perseguição. A igreja não estará aqui na terra. No final, Jesus volta, que é justamente o que está aqui em Mateus 24, 29 ao 31, que é a sua pergunta. Voltemos a ela. Olha lá. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A igreja desce com ele. Ele vai julgar as nações. Os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. No capítulo 25, versículo 31 em diante, haverá um julgamento, um critério para ver quem entra no milênio, não a igreja, mas daqueles da grande tribulação, quem entrará no milênio. Quem entrará são as ovelhas e não os bodes. Tá? Então, esta grande tribulação ao qual ele se refere, que ele completa no 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aqui a expressão de uma a outra extremidade do céu, não é que ele vai pegar lá no céu, porque os escolhidos não estão no céu, estão na terra. É uma forma metafórica. Uma forma de expressão para dizer onde ele estiver, eles serão reunidos.
eles serão reunidos. Alguns aí, igual um amigo meu aí, gosta de dizer que é desde o céu. Como assim? Tem alguém no céu lá da grande tribulação que ele fala, agora como que essa pessoa foi parar no céu? É verdade. É a grande pergunta. Será que o anticristo jogou pra cima? Tem algum anjo que no período da grande tribulação pegou essa pessoa e levou? Não, é uma expressão idiomática para dizer que ele vai reunir pessoas de todos os lugares. Assim como foram espalhados por todos os lugares, a reunião vai ajuntar as pessoas que estiver nesses lugares aí que foram espalhados para reunir aqui na Terra para a entrada no milênio. Portanto, esse texto, longe de ser um checkmate para o pré, ou a criptonita dos pré, é um equívoco, é uma má interpretação do pós-tribulacionismo. É pano pra manga. Muita informação dentro de um texto tão pequeno e ao mesmo tempo tão gigantesco, né? Quando a gente vai pegando os detalhes deles, nós vamos percebendo que é muito mais profundo do que aquilo que a gente possa imaginar. E o que é mais interessante foi o que o senhor falou acerca dos 7 anos da tribulação, que não é a igreja, Não. é o povo que vai passar. No livro de Daniel vai dizer que na metade dessa semana seria cessado o sacrifício. Então vamos entrar um pouco nesse assunto, 3 minutos. Vamos. Né? Ia ser cessado o sacrifício. Então, se o anticristo vier reinar por 7 anos, quem é que vai cessar o sacrifício na metade dos 3 anos e meio? Bom, vamos lá. Daniel capítulo 9, versículos 24 até o versículo de Porque número... uns dizem que foi Jesus que cessou o sacrifício na cruz. Se a gente jogar pro anticristo, quem é que tem que morrer na E cruz? se jogar para Jesus também, se ele já cessou, Então, não faz sentido. não faz sentido. Primeiro, a igreja Aham. não tem nada a ver com sacrifício. Segundo, Israel não tem mais sacrifício porque não tem templo. Não tem mais. Eles só querem levantar de qualquer jeito. Mas não tem. Não tem mais o ritualismo judaico como na época de Moisés e nem como na época de Jesus. Então veja que isso aí está totalmente fora de combate. Jesus, a igreja não estará aqui. Quem vai estar aqui? Os judeus, porque o templo será reerguido. Para fazer de novo o sacrifício. Antes de ler, deixa eu ler para você agora, 2 aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses? Porque aqui vai demonstrar de uma forma clara Aham. de quem está se tratando. Quem é que vai fazer tudo isso aí? Vai pegando aí você que tá assistindo aí, ó. Olha ao quanta vivo, Ao vivo. Uau! Quanta informação, Que legal! hein? Enciclopédia. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 3 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado ou filho da perdição? O anticristo. Esse filho da perdição é um designativo para descrever essa figura proeminente, tá entendendo? Do mal que virá e que está descrito também em Apocalipse capítulo de número 11. Só que aí ele vai falar das características dele, como que ele é. O qual, referindo-se a ele, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Já começa aí. E aí? Interrompendo a adoração. Boa pergunta. Você Ele tá está entendendo? interrompendo a adoração. Justamente. Como que ele pode estar interrompendo a adoração de uma igreja que não adora? Justamente. De um povo que não adora. Justamente, olha lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ah, mas já mudou, né? Você entendeu? Ah, já mudou. Ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Voltemos agora para Daniel. Segura essa informação, que é muito importante. Ele vai se assentar no templo de Deus, Amém. como se fosse Deus, querendo parecer Deus. E ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, que tiver relacionado a Deus, ou de adoração a Deus, ele está cortando. Agora 9:24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, olha a finalidade da grande tribulação. Extinguir a transgressão. Opa, se a grande tribulação é para extinguir a transgressão, isso não serve para a igreja, porque a transgressão dela já foi extinta na cruz do Calvário. Segundo, e dar fim aos pecados. O que mais? E expiar a iniquidade. Nada a ver com a igreja. Agora, é a tribulação em si que vai fazer isso? Não. Por meio desse momento difícil,
os judeus e as pessoas que aqui estiverem acordarão, porque tem pessoas que só acorda quando o bicho tá pegando, desculpa aqui a expressão. É verdade, isso mesmo. Israel era assim, vivia num círculo vicioso. Quando tava tudo legal, esqueciam de Deus e iam adorar outros deuses. É verdade. Mas a hora que o inimigo vinha, oh meu Deus, tem misericórdia. Não é isso? Verdade, isso mesmo. Então isso aqui, a grande tribulação vai espremê-los, colocá-los contra a parede e falar, não, peraí, eu tenho que clamar a Deus. Não é assim que muitas pessoas fazem? Quando estão numa dificuldade, aí lembram de Deus. O Antigo Testamento é envolto disso. Eles pecam, pedem perdão e Deus vai lá. Isso, aí daqui a pouco peca de novo, né? Então, olha, para dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Isso não... Ungir o santo dos santos. Não tem mais o santo dos santos, porque o templo não está aqui. Se vai ungir o santo dos santos, é que nesse período o templo será novamente erguido e será o mesmo modelo, lugar santo e o santo dos santos. Aí ele vai jogar pro anticristo, então. Não, essa grande tribulação vai ter a unção do santo dos santos. Vai ter uma finalidade. Sim. Certo? Só que o anticristo vai entrar em cena pra querer ser ungido também ou não? Pra pecar, não, pra acabar com tudo. Ele vai querer adoração pra ele, não pra Deus. Sim. Porque até então o judeu tá tudo bonitinho, faz uma aliança com o anticristo. Na metade da grande tribulação, ele rompe o pacto com Israel e mostra quem ele é ao profanar o lugar santo dos santos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E exigir adoração para si, conforme nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então ele continua. Sabe, entende, desde a saída da ordem para... Vamos apressar um pouquinho? E depois das 62 semanas, que completa 69, será tirado o Messias. Isso já se cumpriu. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Olha o 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque voltará todo o ritual judaico. Mas na metade da semana quebra tudo, porque ele vai assumir o trono. Porque ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Ele fala, acabou o sacrifício. Acabou. Quem vai reinar agora sou eu. E aí, pra eles, esse é o Cristo. Aí era, até esse momento. Até esse momento. Isso. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Aí revela quem ele é. É isso aqui, o assolador. É isso até a consumação, até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha o que Jesus vai falar agora, lá em Mateus 24:15. Olha o que ele fala aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação... Já conectou agora. De que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, no telhado, vaza. Não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui não é para a igreja não guarda o sábado. E o curioso é que quando um pós está debatendo com adventista do sétimo dia, ouça pós-tribulacionista. O que é que ele diz? Isso aqui não é para a igreja, é para judeu esse texto. Só que quando está debatendo com pré, isso não é para judeu, é para a igreja. Dorme com esse barulho? Tô entendendo. É para a igreja ou é para o judeu? Tô entendendo. Quando se trata do sábado... Porque a igreja não guarda sábado, não, é para judeu. Mas só quando dá pra um debate pré e pós, não, isso aí não é para judeu, é para a igreja. Eles guardam, eles começam a guardar, né? Começa a guardar, meu amigo. Aí você conecta isso com a passagem que nós acabamos de ler, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Olha aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que se falou o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, está... 27, está no lugar santo, quem lê que entenda. Lugar santo, vamos ver qual que é?
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus. Esse lugar santo para essa situação. O trono de Deus. A pergunta é agora, pastor Elias, Querendo parecer aonde Deus. é esse trono? Será no templo. No terceiro templo. Justamente, que será levantado. Será levantado um novo templo, os judeus voltarão aos sacrifícios, à adoração. Ele corta o sacrifício. Ele interrompe isso na metade da grande tribulação e agora fala, eu é que devo ser adorado. E os judeus se arrependem, né? Por isso é que eles fugirão, porque eles reconhecerão que não é o Mashiach. Quando pensar que há paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Meu Deus. E aí, olha... Já era. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aí se cumpre. Quem tiver no telhado... Justamente. E mais, olha aqui, ó, Zacarias. Eita, meu Deus, é forte. Você Zacarias tá pegando aí, 12. você tá pegando aí? Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, porque virão, se unirão, haverá um grande complô, como agora, meu Deus. Porque o anticristo vai fazer eles se voltar contra aqueles que estavam do lado deles. O anticristo hoje, perceba o que já está acontecendo. Eu não vou dizer para você que é a grande tribulação, nada disso, mas isso aí é apenas um ensaio do que vai acontecer. Hoje, Israel está numa guerra assimétrica. Está lutando contra um povo, contra um grupo terrorista que não tem face, que é o Hamas. Verdade. Uniu Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, os Houthis, uniu a Síria, uniu o Líbano, Egito disfarçadamente, enviando lá pelo corredor, esqueço o nome agora, o corredor, não me lembro o nome, mandando arma, porque o irmão do presidente egípcio, ele transporta armas do Irã, passava pela Síria, chegava no Egito e entrava ali na faixa de Gaza, uma região pequena que sempre foi uma região de conflito, onde habitava quem? Os filisteus. Havia Pentápolis, as 5 cidades, onde estava ali o gigante Golias. Sempre foi palco de grandes guerras. Nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, tudo ali. E tudo ali naquela região ali contra todas essas nações. Esses grupos que eu acabei de apresentá-los, eles são, na verdade, proxies, são os tentáculos do grande polvo, ou o rabo da serpente, cuja cabeça está lá no Irã. O Irã é o antigo Império Persa, de onde sai o antissemitismo pela primeira vez. Não é no Egito que começou o antissemitismo, começou na Pérsia, através de um ministro de Assuero chamado Haman, que se parece com Hamas. Tá me entendendo? E esse antissemitismo, esse veneno, continua no Irã, que tem o propósito de destruir, de obliterar. Eles não querem a terra. Eles só querem aniquilar Israel. O problema deles não é com a terra, é com Israel. Eles querem obliterar, porque é o último e o único melhor país democrático dentro ali do Oriente Médio. Todos são praticamente islamitas. O único que é um país assim, que podemos dizer o seguinte, que todas as religiões são bem-vindas. Inclusive existem mesquitas. Mesquita, 30% da população é árabe. O pessoal dizendo que eles são fascistas, que são nazistas, que são... 30% é árabe. Tem mesquita, tem catolicismo, tem todo tipo de classe de pessoas, de religiões. Tudo num lugar só. Tudo ali dentro. É um verdadeiro sincretismo religioso. Não existe intolerância religiosa ali dentro. Meu Deus. Você está me entendendo? Então o que eles querem é obliterar aquela raça. O povo de Israel, eles querem acabar. O Irã tem necessidade, porque acabando com Israel, dali eles montam o palco para poder conquistar o mundo. Os árabes, o islamismo está implantado. 30% da França é Islã. É o Islã. E eles estão entrando em... Aqui o Brasil também tem um bom crescimento. O Brasil, o presidente trouxe terroristas para cá, que vieram do Hamas. Aqui tá cheio. Há pouco tempo tinha um aí que pensava... Então perceba que hoje a ONU estava contra Israel.
As grandes potências, o Brasil, até mesmo dentro dos Estados Unidos, o governo anterior, tá entendendo? A favor, mas meio contra, ainda fazendo alianças com pessoas que são contra Israel. Então o mundo já se volta a um antissemitismo. E é curioso que no Brasil, Oswaldo Aranha, em 1948, no dia 14 de maio, ele deu voto Minerva para poder reconhecer o Estado de Israel. E agora nós temos um presidente, nós temos um país. Não é o país, mas as lideranças que são contra Israel, a favor do Irã e a favor do terrorismo. Meu Deus. Então imagina quando esse anticristo estiver reinando. O que é que vai acontecer? É como você falou, isso é só um cenário preparado para ele. Só um palco. Você está me entendendo? Então é o que Deus está dizendo aqui, olha, em Zacarias. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as ações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Se lermos outros textos, veremos isso. Então haverá um rompimento, o quebramento o pacto será quebrado. E Israel vai reconhecer que não é o Mashiach, mas é o anti-Mashiach, é o anticristo. Eles estão diante do anticristo. Porque Mashiach, o pessoal, então tem que ser um anti-Mashiach. Gente, Mashiach é a palavra hebraica. A forma grecizada de Mashiach é Christos. Mashiach vem de um verbo hebraico machá, que tem o mesmo tronco linguístico no árabe, que a ideia é de lambuzar com óleo e ungir para um ofício. E Christos é formado... Esse nome, Christos, que é Cristo, é formado por um verbo grego, krio, que também significa lambuzar com óleo e separar para um ofício. Então, sendo Mashiach ou sendo Cristo, é a mesma coisa. Mesma significado. Joseph e José é a mesma coisa. E Yosef, em hebraico, é o mesmo José. Você está entendendo? Então, o que ocorre? Haverá a quebra da aliança. Jesus fala isso em Mateus 24:15. A igreja já subiu. A igreja já subiu. Aí ficou os ímpios e os judeus. E os judeus. E os judeus é o que vai ser espremido. Espremido. E aqueles que não quiserem se curvar perante o anticristo também. Os que não quiserem, porque o anjo estará alertando. Olha, não adora a imagem, não receba o sinal, adora Deus. Imagina 3 anjos no céu. A primeira vinda é visível? O arrebatamento é secreto. O primeiro é secreto. É secreto. Pessoal, os pós, eles ficam doidos comigo. O arrebatamento secreto, essa heresia. Mas está escrito que Margarete. Todo olho o verá. Isso! Todo olho o verá. Todo olho o verá. No final da grande tribulação, real. Mas no arrebatamento, não. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 28. Eita. Vamos lá, 9, 28. Você vê aí quando é que eu tenho que parar, tá? Porque... Até 8h15 a gente chama aí. Ó, 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos... Isso é muito forte, essa palavra. Aparecerá segunda vez sem pecado. Para quem? Para os que o esperam para a salvação. Ele não está vindo, não vai aparecer para quem não o espera. Esse verbo aparecerá vem do grego ophtesetai. Sabe o que significa ophtesetai? Ser visto. Ele será visto somente por aqueles que o aguardam para a salvação. Aí, Leandro, vai ficar a pergunta. O ímpio está aguardando o arrebatamento? Está aguardando? Não. Os perdidos estão aguardando? Também não. O anticristo vai estar aguardando? Também não. Quem é que está aguardando? A igreja. Então o arrebatamento será apenas para aqueles que o esperam para a salvação. Então a igreja será arrebatada. Depois que ela é arrebatada, o anticristo aparece. Porque olha aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, estou me antecipando. Então o que Deus está fazendo é dando um alerta para os judeus. Que no final dos tempos eles vão ter que prestar conta. Jesus, aqui no capítulo 24, está alertando a eles. Eles, ó, no final dos tempos... Isso aqui vai acontecer. Vocês vão ter que prestar conta, vão ter que espremer vocês até o último. Olha o que está escrito aqui, ó. Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. Agora vós sabeis o que o detém. Detém quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Ele está detido. Quem é que detém ele, pelo amor de Deus? Aí é que está aqui, ó. Agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, o anticristo só se manifestará no momento certo. Ele ainda está detido. Ele vai se manifestar no tempo certo. Mas olha o que diz o 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Alguém está resistindo. Só que esse alguém, esse algo, será tirado. E aí o 8 diz... E então, ou seja, só depois, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Quem é esse? Só que primeiro, aquele que o detém precisa sair. Quem é esse? Pois é, agora é que está. Uns dizem que é o Espírito Santo. Na igreja. Outros dizem que... Na igreja, o Espírito Santo na igreja. Quando o Espírito Santo tirar a igreja, que ela será arrebatada, o homem do pecado se manifesta. Mas então tira a igreja, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é um modo de dizer, porque o Espírito Santo não tem como ser tirado da terra, porque ele é onipresente. Porque ele tem que estar lá para convencer. Justamente. Né? É ele na sua plenitude na igreja, porque a salvação continuará, mas a habitação do Espírito não será como é nos dias de hoje, porque ele habita na igreja. A ação do Espírito será como no período do Antigo Testamento, nos juízes. Ele vinha, saía, vinha, saía. Não habitava. É forte. E o que me intriga de tudo isso é as parábolas. Porque quando você vai na parábola do rico e do Lázaro, a gente percebe que o rico morre e ele vai sepultado. O senhor conhece? Ele morre e é sepultado. Certo. O mendigo, Lázaro, morre e é levado pelos anjos. Mas automaticamente, essa mesma pessoa que está morta, ela está clamando por Abraão. Como que uma pessoa morta está clamando por Abraão? Só que o mais interessante é como se fosse uma junção, porque ele fala assim, ó, Abraão, eu quero passar para aí. E Abraão fala, ó, não pode, porque tem um abismo entre eu e você. Não pode ser esse abismo. Os daí não pode vir para cá e daqui então, não pode ir para lá. Ele tá falando de pessoas, nós e vós, né? Mas o engraçado, o que é esse abismo? Esse abismo não poderia ser a porta das 10 virgens que se fechou? E é o interessante que o rico, ele entra em desespero e não consegue passar para lá, mas ele quer voltar para a vida. Avisar os Então ele sabe que tá morto. Como que um morto... Que doideira, né? Como que uma pessoa morta automaticamente está clamando por alguém? E aí ele pede para Abraão fazer Lázaro tocar nos lábios dele. Essa forma de tocar nos lábios dele deve ser um mistério muito grande. Porque uma pessoa que está em tormento, eu acho que ele entendeu que a única forma de condenar ou nos condenar, a Bíblia descreve que é pelas nossas palavras. Seremos absolvidos e condenados, não é isso? É por isso que quando o anjo desce, ele toca, na Isaías 6, ele toca na boca de Isaías. Por isso que quando Deus vai colocar a palavra na boca de um profeta, ele toca na boca de um profeta. Então, esse homem, ele sabe que está morto. Só que quando ele quer voltar, ele fala um segredo para Abraão. Ele fala assim, eu quero falar com os meus 5 irmãos. 5 irmãos? Não são uma junção das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes? Aí minha cabeça... Bora lá. Pastor Elias é pano pra manga isso daqui. Bom, agora nós saímos da questão sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, para falar sobre um tema que você puxou agora, que chama-se estado intermediário. O que é o estado intermediário? E vale notar que existem algumas religiões que não acreditam nisso. Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e os aniquilacionistas. O que é o estado intermediário? É o lapso temporal da pessoa morta. É o intervalo entre o momento que morremos e o momento que ressuscitamos. Mas esse rapaz que está morto, não simboliza a igreja ou o povo que ficou no arrebatamento? Aqui, esse texto não tem a ver com o arrebatamento da igreja. Não? Não tem nada a ver com a volta de Jesus nem com o arrebatamento. Tem a ver com estado intermediário. É o lapso temporal entre a morte e a ressurreição, ou seja, com a vida após a morte. Jesus, através desta história, contada em forma de parábola, está querendo apresentar a realidade do pós-morte. O que vai acontecer. O que acontece. Não, o que acontece. O que acontece. Porque isso aí já aconteceu.
O que acontece com a pessoa que passa desta para outra vida? E aí ele contempla duas classes de pessoas. Os justos, representando Lázaro, e os ímpios, representado pelo rico. Os justos, representado por Lázaro, e os ímpios, representado pelo rico. O justo, quando ele morre, o que é que morre? O corpo. Porque o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Com isso, Jesus está dizendo que a nossa alma é imortal. E imortal, no pós-morte, o corpo se decompõe, mas a alma continua viva e consciente. Por isso que esse rico tinha consciência. O seu corpo foi para a sepultura, mas pode ver que o texto diz, e lá no Hades, ele está clamando. Outro texto diz, e no inferno. O que é que estava lá? Estava a alma dele, clamando, porque ele falou, eu estou em tormento. Ao passo que Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando o justo morre, Jesus já deu para ele a sentença. Qual é a sentença? Mas sentença favorável. O ex-ladrão na cruz, em Lucas capítulo 23, 42, 43, o que é que ele diz? Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. Jesus dá uma resposta. Na verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, o lugar do justo após a morte, a sua alma, é o paraíso. Paraíso, seio de Abraão, debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, lá no terceiro céu, é tudo a mesma coisa. Então, você fechando os olhos para esta vida, a sua alma vai para outra vida, conforme está em Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, o que vai ocorrer no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 14, no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, todos esses textos mostram as almas dos salvos lá no trono de Deus e no 6 clamando também por justiça contra aqueles que os mataram. Porque a salvação ainda não está completa para quem está só com a alma. Porque o Senhor não salva apenas a alma, Ele salva corpo, alma e espírito. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu estava deduzindo outra coisa. Eu estava deduzindo que a igreja subiu e os que ficaram mortos porque sofreram o dano da primeira morte. E Apocalipse capítulo 20. Nesta passagem do rico e Lázaro, nada tem a ver. Ele está falando de outro... O estado intermediário, a vida após a morte, o que acontece com o justo e o que acontece com o ímpio. Todos vão para o mesmo lugar. Todos o quê? Todos os corpos. Vão para a sepultura. Do rico, do pobre, do justo, do ímpio, todos vão se decompor. É uma metáfora. Então Jesus está falando ali A diferença do destino, naquele momento, é quanto ao espírito e à alma. Uns para o inferno, no caso dos ímpios. Outros para o céu, no caso dos justos. Mas por ocasião do arrebatamento, a diferença é total. Sim. Porque os corpos dos justos ressuscitarão incorruptível, imortal e glorificada para se juntar com a sua alma imortal para o arrebatamento, para estar na casa do Pai, de acordo com o que foi prometido em João capítulo 14, versículos 1 a 13. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, onde é a casa do Pai? Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 6, 9, Pai nosso que estás na terra, no céu. Pai nosso que está no céu. A casa do Pai é o céu e é para lá que eu vou e para lá que nós vamos. Ô, meu, uma enciclopédia. Não dá para pegar ele. Não dá. É muita informação. Mas isso é muito bom. A gente precisa dessas informações. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu creio que foi um divisor de águas, um pouco, né? Isso é só um pouquinho, tem coisas profundas. Mas uma pergunta. O senhor nunca pensou em mudar de pós para pré para pós? Falou, não, é aqui, achei, pronto. Nunca conseguiram colocar uma sementinha de dúvida na sua cabeça? Falou, meu Deus, será que ele tá certo ou não?
Jesus nunca me convenceu do contrário, até porque a palavra dele não muda. Não muda. Não. Como O homem até tenta, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, não é na hora e nem da tribulação, da hora da tentação, da aflição, da tribulação, que há de vir sobre todo mundo para provar os habitantes da terra. Então ele prometeu me tirar antes. Alguém vai falar assim, mas ele prometeu guardar e não tirar. Uau! Aí se for no original, vamos lá. Estamos nós dois aqui. Ah, Melhor restaurante aqui de Osasco, não sei qual que é. Mas deve ter um bem chique deve aí. ter um né? bem chique aí. O que ele vai, daqui a pouco vai me levar lá pagar esse jantar. Eita, glória. Aí você pega esse seu Rolex e coloca sobre a mesa. Aí chega o garçom e fala assim, senhor Leandro, eu quero dar uma dica pro senhor, qual é? Guarda este Rolex, porque de vez em quando passa um pessoal aqui que gosta de guardar antes do senhor. O que você vai fazer se o Rolex está sobre a mesa? Eu vou guardar isso. Mas como é que você guarda? Eu escondo ele. Não, mas peraí. Ah, O Rolex está aqui. O que você tem que fazer primeiro? Tem que pegar. Você tem que pegar, você tem que tirar, você tem que tomar. Você vai arrebatá-lo força. e escondê-lo e guardá-lo. É justamente isso que Jesus vai fazer. Na hora, ele nos guardará da hora. Quando a hora da tribulação tiver para chegar, ele vai tirar e vai guardar lá em cima. Se prepara. Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, quando uma profecia está próxima de se cumprir, muitas revelações começam a acontecer em cima das profecias. E esses últimos anos, essas últimas décadas, é o assunto que é mais predominante. É acerca do arrebatamento da igreja. De todos os convites que eu recebo, 98%. 90% é para falar sobre escatologia. O senhor já tem a cara da escatologia. Eu vejo uns vídeos do senhor, você fica assim, ó. É muito forte, né? Tem umas pessoas que... Só a graça. Mas é muito forte. É um assunto mesmo que precisa de pessoas assim como o senhor, que tem um bom conhecimento para poder abrir a mente dos ouvintes, né? Mas tem que ter muito estudo, né, pastor? Olha, é se submeter à autoridade das escrituras. O que falta para os pós é se voltar para as escrituras. E por que o pós quer passar? Porque é masoquista. É verdade. Tá querendo sofrer? Gosta de Por que sofrer. eles estão batendo na tecla Já dizendo... sofre aqui, depois vai ter que sofrer mais. Eu ouvi um varão falando assim, quer dizer que eu tô orando e jejuando pra ver o diabo? No mínimo o anticristo, né? O anticristo? Pra conhecer. Tem gente que é doido pra conhecer o anticristo, né? Como é que deve ser esse cara? E eles batem na tecla e falam que vai passar e vai. Mas sabe o que eu digo pra eles? Olha, Jesus vai ter muita misericórdia de vocês. E se você é salvo, nasceu de novo, é regenerado, está aguardando a volta de Jesus, ele não vai te deixar, ele vai te dar uma carona. Verdade. Vem de carona, vem. Vem de carona. Vai te dar uma carona, tá bom? Fica de tranquilo, vai te carona. dar uma carona. Aí você tem o selo do Espírito Santo. Mas é melhor ir convicto de que não vai passar, que a alegria é bem maior, tá? Bem melhor. É bem maior. Mas é um assunto muito forte, muito... Que nesses últimos anos tem trazido muita divisão também pro povo, né? Tem, Eu vejo, infelizmente. você vê os comentários... Não, um tá certo. E eles não conseguem nem entender nada. Ainda que vocês expliquem, detalhem, é porque a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Cegou. E outra não é pra isso, né? É pra dialogar, não pra... Mas tem ajudado muito, viu? Tem gerado curiosidade nas pessoas. É verdade. As pessoas estão mais curiosas nesse assunto. Mas é um tema instigante. O melhor de tudo, sabe o que é? Busque a Deus, prepare sua vida, esteja na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. A escatologia, ela tem como finalidade despertar em nós uma vida de consagração, uma vida de adoração, sabe? Olhar mais para Jesus, porque o arrebatamento ele será iminente, será numa hora em que você não estiver esperando. Então, busque mais a Deus, ore mais a Deus, se consagre, transforme o seu lar num verdadeiro santuário, onde você vai adorar e buscar a Deus, leia a palavra de Deus. Então, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais devemos nos aproximar dele. Verdade. E comunicar a sua palavra e ficar na sua presença. É verdade. Mas é bem... E louva a Deus pela sua vida. Que programa, hein?
Vai ter muitos cortes aí. O profeta deu lugar hoje para Jesus. Não deixou escapar. Eu tentei pegar ele, mas não deu, não deu um checkmate. Mas foi benção demais. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu creio que Deus ainda vai te usar muito mais ainda, por muitos anos, para poder ajudar a igreja, né? Porque nós precisamos de pessoas assim como o senhor, de uma forma muito poderosa na obra. Inclusive nessa área eu tenho uma obra sobre perguntas escatológicas difíceis de responder. Eu vi o senhor postando, acho que foi sua filha que postou, 496 páginas. E nas 100 perguntas que eu elaborei, tem uma que é interessante. A pergunta é, por que não sou pós-tribulacionista? Você sabe por quê? Não. Que eu não sou? Porque, por ocasião do arrebatamento, na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Muitos assembleanos, pentecostais, que por influência de alguns midiáticos, cujo nome eu vou deixar no anonimato, você já sabe quem é ele. Já até imagino. Fala que a igreja vai ser aqui. Vai passar pela grande tribulação. Vai ficar aqui, né? Você tá entendendo? Não sabem, vão no embalo. Só que depois que descobrem que nessa visão a igreja não vai para o céu, aí ficam perdidinhos. Inclusive essa pessoa que muito propaga nas mídias, ela mesma, pouco tempo atrás, eu tive um debate com o Dr. Carlos Augusto Vailate, e o Dr. Carlos Augusto Vailate foi honesto na posição, porque no pós-tribulacionismo, nessa visão, a igreja não vai para o céu. E aí, nós dois dialogando, ele falou, puxa, mas ele deu uma mancada. Dizer que a igreja não vai para o céu, aí não. Aí não dá. Não, mas olha só que ele é pós. E confessando para mim que a igreja vai para o céu. Traduzindo. Se perdeu. Só é pré, mas não sabe disso. Tô entendendo, hein? Eu sei quem é. Eu vi o vídeo. Você tá entendendo? Outro dia, num debate com um amigo meu... Bom, deixa pra lá, vai. Chega, eu já denunciei a peça. Você é uma figura. Meus irmãos, estamos aqui terminando a nossa programação. Foi uma bênção, uma honra poder receber esse grande homem de Deus. Espero que você tenha compartilhado para que vidas tenham sido alcançadas através dessa programação. Meu pastor Elias, mais uma vez, foi uma honra poder receber o senhor. Espero que dessa vez virá mais outras para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa absorver o conhecimento dessa enciclopédia que está diante dos nossos olhos. Meu profeta, que Deus abençoe. Leandro, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade singular. Eu posso falar? Fica à vontade. Vocês que quiserem as nossas literaturas, pela bondade de Deus, eu escrevi alguns livros. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5. Um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1.168 páginas. Quando você compra esse kit, você paga apenas R$420, levando em consideração que só o dicionário custa R$360, sem desconto. Você tem o Pergunta Escatológica, com 496 páginas. O Estado Intermediário sobre a Mortalidade da Alma, 480 páginas. O volume 3, 320 páginas. O volume 2, 384 páginas. Muita informação. Você recebe estas obras por apenas 420 no Pix ou até 10 parcelas de 48. Só que quando você compra esse kit, sabe o que vai acontecer com você? Você vai receber um curso de hebraico no valor de R$680, totalmente grátis. Vai o módulo, livro, 12 videoaulas, a Bíblia hebraica em áudio e o áudio do livro. 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 3279 3001 93279 3001 e você vai receber na porta da sua casa. Para a região sul e sudeste, o frete é grátis. Que maravilha. Anotou? Semana passada eu fui com minha esposa comprar um óleo, eu falei assim, olha a loja do Bravo aqui, ó, a loja do homem aqui, ó. Lá do lado, ela falou, que bênção, né? Anotou o número, uma bênção de Deus. Pastor Elias, mais uma vez, é uma honra, e eu creio que saímos daqui edificados. Vamos para os nossos patrocinadores, estamos já terminando.
Pavan Móveis, você que ainda não montou a sua casa e precisa de imóveis. Olha, Pavan Móveis, manda mensagem pro meu amigo Mauro. O número dele é 11 94 831 1174. Pode chamar o Mauro lá, ele vai fazer um precinho bacana para você. Amém? Eita glória! Também nós temos a nossa Rádio Gospel, impactando as nações 24 horas de louvor. Você abaixa ela pelo aplicativo da Play Store, é uma benção de Deus, e ali você ouve louvores 24 horas. Quem administra a rádio? Eu. Como? Do meu celular. Ô, glória! Aí É uma sim. benção, é. Também nós temos a Divina Pizza do meu amigo Ramon. Ó, hoje é dia de pizza, viu? Ramon, pizza. O número do telefone é 11 95 168 3510. Barueri. Chama o Ramon lá. Uma pizza abençoada para a tua vida. E estamos finalizando mais uma programação para a sua vida. E eu espero que você tenha gostado. E espero que você volte também da próxima vez. Foi uma honra, mais uma vez, para esse grande profeta. Uma vez eu vi o senhor passando lá na Conde Sazeiro de longe, assim, ó. E eu vi o senhor de longe. Eu falei pro meu pastor, eu falei assim, um dia eu vou dar um abraço naquele profeta, há 4 anos atrás. Olha como Deus é bom. Amém? Meus irmãos, fica com Deus. Um beijo, um abraço no seu coração. Pastor Elias. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.